Professor José Vanderlei, boa tarde. Eu venho aqui para lhe fazer uma pergunta sobre o voto obrigatório aqui no Brasil. Eu tenho visto muitas coisas que aí fora não existe essa obrigatoriedade sobre o voto e as coisas funcionam e o povo vai em massa fazer a votação. E aqui no Brasil existe uma debandada muito grande porque existe uma taxa pequena para se você justificar o voto. E então as pessoas não vão por convicção, vão por obrigação. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Boa tarde, meu querido Alejandro. Prazer revê-lo e agradeço a oportunidade de poder tratar de um tema tão importante como a questão do voto. O voto, na realidade, é uma conquista moderna, uma conquista de algumas gerações, poucas gerações, uma luta muito intensa, marcada por sangue, por suor, por muito trabalho. Nos anos 60, aquela juventude dos anos 60 nos deu uma verdadeira lição de como é que se começa e por quanto tempo se precisa lutar para se conseguir a liberdade da constituição do Estado, da constituição do governo. Através do voto, nós somos convidados de tempos em tempos a dizer qual é o Estado que nós queremos, qual é a dimensão. Nós podemos trocar o governo, seja ele legislativo ou executivo. O fato é que, com o passar do tempo, com uma alteração na estrutura da educação, deu-se uma dimensão menor à formação dos jovens no que diz respeito à constituição do Estado. A política passou a ser alguma coisa que não deveria interessar aos jovens e também não deveria interessar aos menos favorecidos. O voto do analfabeto foi uma alteração importante. É necessário que o Estado seja composto por várias parcelas da nossa sociedade. É importante que cada um tenha o direito de comparecer às urnas e protestar contra aquilo que não está certo e, ao mesmo tempo, privilegiar aquilo que ele acredita estar correto, está andando bem. O movimento estudantil, portanto, é um movimento importante. As paradas, as alterações que temos sentido na nossa sociedade modernamente, atualmente, né, e principalmente agora no ano de 2013, demonstram que é a importância do voto, a importância da conscientização, a importância da participação. Na medida em que voto é direito, o fato de estarmos ou não obrigados a comparecer à urna é uma questão que precisa ser resolvida, não necessariamente com a urgência que alguns apregoam. Tenho a sensação que, com o passar do tempo, na medida em que as pessoas forem esclarecidas a respeito desse direito sagrado, pelo qual alguns pagaram com a própria vida, alguns foram presos, alguns foram torturados, esse direito precisa ser exercido, mas exercido com qualidade. Nós precisamos constituir uma sociedade esclarecida, jovens que saibam exatamente qual é a função do seu parlamento, qual é a função do seu executivo, o que faz o prefeito, o que faz o governador, qual é a missão do presidente da República, qual é a função do Senado da República, quem é e quais são os seus deputados. Quais são as atribuições, a composição, são todas questões que a nossa educação formal, que a escola, não está tratando de forma adequada. O horário destinado à propaganda eleitoral, que deveria ser um momento de esclarecimento, infelizmente, tem sido utilizado para atender interesses espúrios, interesses que são setoriais, não se servem do tempo custeado pelo erário público, pelo dinheiro público, para esclarecer quais são as plataformas de cada um dos governos propostos. Ninguém explica exatamente qual é a diferença em tantas siglas partidárias. Então, eu tenho a impressão que tão logo haja esclarecimento por parte dos eleitores, a questão de comparecer às urnas, de forma obrigatória ou não, será apenas um detalhe. Nenhum jovem vai deixar de exercitar o seu direito sagrado de votar, de compor o governo, simplesmente porque ele é ou não obrigatório. Considero, portanto, que o importante é votar. Seja ele facultativo ou obrigatório, nós não podemos, de forma alguma, nos privar deste direito, que tem sido um direito
de manter o governo, de alterar o governo ou de suprimir o governo em qualquer fase da vida democrática do país.